Olá, povo de Deus! Estamos aqui para mais uma live com o tema Andando com Deus. Este é o tema da nossa live de hoje. E o nosso texto base para iniciarmos a nossa conversa é o mesmo texto que usamos ontem na live que fizemos quando falamos sobre andar com Deus. Ele se reporta a Enoque, no capítulo 5 de Gênesis. No capítulo 5, nós encontramos uma passagem que eu considero ela extremamente importante para os nossos dias. Diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém. Viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Esta expressão, Deus o tomou para si, ela faz referência a uma expectativa que nós temos na igreja do Senhor, que é de sermos arrebatados em vida, subindo no abrir e piscar de olhos e nos encontrando com Jesus nos ares, para estar sempre com Jesus. Eu tenho colocado que quando nós estamos caminhando como cristãos, nós precisamos ter uma cosmovisão. O que é uma cosmovisão? Ter um claro entendimento das realidades espirituais, porque se nós tivermos esse entendimento, nós somos capazes de tomar decisões que estão pautadas no reino de Deus. Então, nós estamos falando aqui de andar com Deus. Então, deixe-me colocar aqui a nossa temática de hoje. Nós estamos falando de andar com Deus. Ok. Andar com Deus. O que eu quero colocar aqui em primeiro lugar? Nós estamos falando sobre andar com Deus e aí vem uma pergunta. Quem é que anda com Deus? Em que condição nós podemos dizer que estamos andando com Deus? Bom, antes de dizermos o que é andar com Deus, vamos dizer o que é Deus andar conosco. Então, nesse outra colocação aqui, nós temos Deus anda conosco. E aí eu pergunto para você, existe diferença entre nós andarmos com Deus e Deus andar conosco? O que você me diz? Será que existe uma diferença de eu andar com Deus e Deus andar comigo? Jesus, quando estava com seus discípulos em João, no capítulo de número 14, o Judas já havia se retirado para vender Jesus, trair Jesus. Então Jesus ficou com 11 discípulos. Significa que tudo que nós encontramos em João 14, 15, 16 e 17 é Jesus falando para aqueles que verdadeiramente são discípulos de Jesus. Jesus chega até eles e diz assim: eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar outro Consolador e ele estará com vocês para sempre. Esse outro Consolador, ele diz, o mundo não o conhece, por isso ele não o recebe. Nós o conhecemos porque o recebemos. O que Jesus está dizendo diz respeito ao novo nascimento. Então vamos entender a nossa posição. A nossa posição, e nós precisamos entender a nossa posição diante de Deus. Nós temos aqui a nossa pessoa e temos aqui a vida, o desenrolar da vida.
E temos aqui atrás o encontro com Jesus Cristo. Então, o que é encontrar-se com Jesus? Ouvir o Evangelho, crer que Jesus morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para nos justificar perante Deus e confessar que Ele é o nosso Salvador e Senhor. Quando nós conseguimos fazer isso, tocado pelo Espírito de Deus, nós passamos por um processo que chama novo nascimento. Novo nascimento. Então, aquele que recebeu Jesus como Salvador, ele passa por esse processo chamado novo nascimento. E porque ele passou por esse processo chamado novo nascimento, o Espírito de Deus pousa sobre ele ou passa a habitar nele. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, ele diz assim, que o Espírito de Deus, ele é selado, nós somos selados pelo Espírito de Deus para o dia da nossa redenção. Então, todo aquilo que é nascido de novo, ele tem o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus habita naquele que nasceu de novo, esta pessoa que nasceu de novo, Deus anda com ela. Não há como uma pessoa nascer de novo sem que Deus não esteja andando com ela. Então, esta pessoa aqui, Deus anda conosco. Ele está andando, porque ele habita em nós. Uma vez que nascemos de novo, ele habita em nós. Não há como nós abdicarmos de sermos cristãos. Ah, vou ser crente hoje, amanhã vou deixar de ser e depois da manhã eu volto. Nós podemos perder comunhão com Deus, mas Deus não perde a sua comunhão conosco. Ele se mantém inflexível dentro de nós. Ele nos selou com o Espírito Santo. Então, ele anda conosco. Ok, se ele anda conosco, nós podemos adotar duas formas de andar a partir da nossa conversão. Essas duas formas de andar a partir da nossa conversão, ela está citada no Salmo de número 23, que é um salmo bastante conhecido. Quais são as duas maneiras que nós podemos andar com Deus? Então, nós podemos andar, ou seja, duas maneiras como nós podemos viver, uma vez que somos cristãos, uma vez que recebemos Jesus como Senhor e Salvador. A primeira forma de andar com Deus é ser guiado por Deus. Guiado por Deus. Esta é uma forma de andarmos com Deus. Deus nos guia. O Salmo 23, ele nos guia por pastos verdejantes e águas tranquilas. Ele refrigera a nossa alma. A segunda forma de nós andarmos com Deus é de nós andarmos com Deus, no Salmo 23, ainda que eu ando no vale da sombra da morte. Eu ando no vale. No vale. Então observa essa segunda forma de andar com Deus. Na primeira, Deus me guia. Na segunda, eu ando no vale da sombra da morte. Por que eu disse que Deus não nos abandona e Ele anda o tempo todo conosco? Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Mas quem decidiu andar por esse vale sou eu. Fui eu que tomei a decisão de andar pelo vale da sombra da morte. Então nós podemos ser ou guiados por Deus ou andarmos por nossa própria conta e risco. Ou seja,
vivermos do jeito que a gente quer viver, sem pensar muito, senão de forma bem superficial, sobre a nossa vida com Deus. Então, uma forma bem simplificada de viver nessa forma de andar no vale é, por exemplo, se determinar que você vai ao culto uma vez por semana, no domingo à noite, preferencialmente, quando havia culto presencial. Então você cumpria a sua função religiosa com Deus, ia ao culto, ouvia o pastor pregando, tinha um momento de oração, colocava suas petições ali, mas o teu contato com Deus acabava naquele momento. Então logo você saía do ambiente de culto, você voltava para as suas atividades normais, só ia lembrar de novo de Deus e qualquer coisa a respeito na outra semana, quando você tivesse voltado a um novo culto e ali você novamente ia recarregar as suas baterias. Então, é um andar extremamente superficial. Por que superficial? Porque ao longo da semana, tudo aquilo que você fez ao longo da semana, você fez do teu jeito, da tua maneira, podia dar certo, podia dar errado, podia ter alguma sabedoria, podia não ter. O fato é que você viveu de acordo com tua própria vontade, de acordo com a tua maneira de pensar. Por outro lado, se você é guiado por Deus, você vai no culto, recebe a palavra de Deus, e aquela palavra é guardada no teu coração, e ela serve de norte para aquela semana, para a jornada daquela semana. Não que você não possa renovar o teu conhecimento da palavra de Deus a partir da sua própria devocional, mas estou simplificando. Então você vai ao culto, captura a palavra, internaliza a palavra no seu coração e vive aquela semana de acordo com a jornada que aquela palavra lhe conduziu. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e você capturou essa palavra, captura essa palavra semanalmente e vive de acordo com ela. O fato é que quando a gente vive dessa maneira, muita coisa pode dar errada. E ao dar errado, nós nos voltamos a Deus. Quando as coisas dão errada, qual é o procedimento da parte de Deus? Se alguma coisa dá errada. O Salmo 23, ele diz, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu estou contigo. A minha vara e o meu cajado te consola. Te consola. Seja bem-vindo, Vanessa. Isso significa que quando nós andamos no vale da sombra da morte, esse eu aqui, ele passa por um processo de disciplina da parte de Deus. Disciplina da parte de Deus. Por quê? Se nós saltarmos do Salmo 23 para Hebreus, no capítulo 12, ali diz assim: qual é o pai que não corrige ao filho a que ama? Se o filho não é corrigido, esse filho não é filho, é bastardo. Então todo aquele que passou pela experiência do novo nascimento, ele é disciplinado por Deus, quer ele queira, quer não. Isso não depende dele. Se ele anda do jeito que ele quer, ele está andando no vale da sombra da morte. A morte desse vale é a disciplina de Deus. É por isso que Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 11, ele fala: por isso muitos estão fracos, enfermos e mesmo dormindo, porque não conseguem discernir o corpo de Cristo, que é a igreja, que é o relacionamento com Jesus. Então ele está, em algum sentido, sob disciplina. Então não tem caminho fácil na vida cristã. Quer eu ande com Deus, quer eu ande do meu próprio jeito. Se eu ando do meu próprio jeito, eu vou passar por algum tipo de sofrimento. E esse sofrimento que eu vou passar é uma disciplina de Deus. Por outro lado, se eu sou guiado por Deus, alguém pode dizer: bom, se quem não anda com Deus, ou se alguém anda do jeito que ele quer, ele é disciplinado por Deus e ele sofre,
Então, por outro lado, quem anda com Deus não passa por nenhum tipo de sofrimento. Isso não é verdade. Em Mateus, no capítulo 5, quando Jesus fala o sermão do monte, e ele fala do bem-aventurado, numa das bem-aventuranças, a bem-aventurança, ele diz: bem-aventurados sois vós quando perseguindo, injuriado disserem todo o mal contra vocês, porque vocês estão me seguindo. Então, qual é a diferença de eu andar do meu jeito e andar com Deus? Primeiro, vamos pegar a semelhança. Qual é a semelhança de eu andar do meu jeito e eu andar com Deus? Se eu andar do meu jeito, eu vou encontrar sofrimento no caminho. Se eu andar com Deus, eu vou encontrar sofrimento no caminho. Deixe-me qualificar o que é sofrimento. Sofrimento não é uma enfermidade, necessariamente. Sofrimento não é uma dor, necessariamente. Se você estiver empreendendo um negócio e aquele negócio estiver à beira da falência, você está passando por um sofrimento. Se você estiver, por exemplo, participando de uma corrida e você quer chegar no primeiro lugar, mas você está com problema na sua condição física, aquilo está dificultando a sua carreira, a sua corrida, aquilo é um sofrimento. Então, o sofrimento é uma maneira genérica da gente dizer que qualquer caminho que eu escolha, ou do meu próprio jeito, ou guiado por Deus, eu vou encontrar obstáculos, eu vou encontrar tribulações, eu vou encontrar dificuldades. A diferença é que quando eu encontro as dificuldades porque eu agi de maneira insensata, é muito mais difícil eu sair dessa dificuldade, porque eu nem sei como eu entrei. Como é que eu vou sair então? Até eu adquirir entendimento do que está acontecendo na minha vida, alcançar luz, encontrar o escape e sair fora, essa tribulação, por causa de ser algo que eu busquei essa consequência para mim, ela é muito complicada e pode se prolongar no tempo. Por outro lado, se eu sou guiado por Deus, eu entro na tribulação consciente da tribulação. É quando, lembra que em Atos, os discípulos são presos e açoitados, e quando eles saem da cadeia, eles estão felizes porque sofreram por amor a Jesus. Então eles sabiam que pregando Jesus naquele ambiente, eles podiam ser presos, eles podiam ser torturados e eles podiam ser mortos. Mas eles assumiram o risco. E ao assumir o risco, eles viram aquilo como uma oportunidade proativa de pregar o evangelho. Então, o que eu quero dizer? Você escolhe a vida que você quer. Você quer andar do teu jeito? Amém. Se você nasceu de novo, você tem o Espírito de Deus com você, pode escolher viver do teu jeito. O que vai acontecer é que Deus não vai desistir de você. O que vai acontecer é que as provas, dificuldades, tribulações, lutas que você vai cruzar nesta tua jornada, Deus vai estar trabalhando no seu coração, mesmo que você não tenha consciência do que Deus está fazendo. Então, no final, você vai chegar no céu, só que você vai chegar meio que sonso, tipo assim, como é que eu cheguei aqui? Você chegou lá única e absolutamente pela graça, porque você definiu que você ia por esse caminho do seu jeito e foi aos trancos e barrancos. Sabe aquele cristão que a vida dele é como um gráfico, e é um gráfico que é desse jeito, de altos e baixos. Um dia ele está por cima, outro dia ele está por baixo, e ele não sabe, quando ele está firme com Deus, ele não sabe o que lhe faz ser firme, mas quando ele escorrega, ele não sabe como se levantar. Ele vai aos trancos e barrancos, e ele vai chegar no céu do mesmo jeito. Muito mais dificuldade. Agora,
O que é? Isso é Deus andando com você. Deus cuida de você, Ele te selou para um propósito eterno, Ele te escolheu. Jesus diz: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu abro mão dele. E Deus não vai abrir mão de você apenas porque você age de forma insensata no que diz respeito à palavra de Deus. Deus vai continuar cuidando de você com os mesmos cuidados com que Ele cuida daquele que anda com Ele. Do mesmo jeito, Deus não faz distinção de pessoa. Então, a opção de andar com Deus, o que é então? Se Deus anda comigo, por que é que eu tenho que andar com Deus? A opção de andar com Deus é uma opção consciente. Eu conscientemente sei que Deus habita no céu e também no meu coração. O do mundo está morto e o meu ressuscitou. Eu conscientemente, eu vou viver a minha vida buscando em tudo aquilo que está acontecendo, permear com a palavra de Deus. No vídeo de ontem, quando eu falava sobre o que é andar com Deus, eu disse que andar com Deus não é uma certeza do que fazer. Pelo contrário, andar com Deus é a mais absoluta incerteza do que vai acontecer. Por quê? Porque quem anda com Deus, ele está trocando a previsibilidade, a sua aparente previsibilidade, porque ninguém tem previsibilidade na vida. Mas o que eu estou falando de previsibilidade? Por exemplo, eu vou traçar um plano para a minha vida. Qual que é o plano que eu vou traçar na minha vida? Eu quero passar num concurso público. Ok. Fiz o concurso público, passei, agora sou um servidor público. Qual é o meu próximo alvo? Agora eu vou trabalhar durante, vamos pegar aí, 40 anos e vou me aposentar como servidor público no teto da remuneração. E aí você engata o piloto automático. Então agora você é um servidor público e daqui 40 anos você está aposentado. Então passou o tempo, hoje você chegou nesses 40 anos e agora você é um servidor público aposentado. Ok, você viveu do teu jeito. Com pouca luta, com muita luta, você conduziu a vida do teu jeito. Isto é Deus andando com você. Você não colocou o teu dia a dia na presença de Deus. É aquela rotina. Domingo vai no culto, ouve o que o pastor fala, na segunda-feira não se lembra mais do que foi dito, cruza a semana, no domingo se lembra que tem que voltar na igreja, e assim você desenvolve essa rotina diante de Deus. Ok, Deus está andando com você, mas você não está andando com Deus. Agora, quem anda com Deus, ele pode ser o mesmo servidor público, mas ele não tem essa previsibilidade no sentido assim, olha, eu vou fazer o concurso público, eu vou trabalhar 40 anos, eu vou me aposentar pelo teto máximo e vou viver da aposentadoria. Ele tem a sua trajetória humana, mas dentro dessa trajetória humana, ele diz, Senhor, eu quero que a tua palavra me ilumine. Eu sei que quando eu estiver trabalhando no meu dia a dia, muitos vão se levantar contra mim. E eu preciso de sabedoria para lidar com o ser humano. Eu preciso de sabedoria para tomar decisões. Eu preciso de sabedoria para desenvolver o meu trabalho com a devida habilidade. Senhor, me dá sabedoria. Então ele está naquela trajetória certeira que ele construiu para si, mas dentro dessa trajetória certeira, ele está apoiado na confiança em Deus. Eu vou dar um exemplo do que eu estou falando, do servidor público. Um dia, um rapaz numa igreja, ele fez um concurso público para a polícia militar. E aí ele veio todo feliz e falou assim para mim, César,
eu passei no concurso público da Polícia Militar, estou muito feliz. Aí eu fiz a seguinte colocação com ele. Eu falei assim para ele: eu quero saber se você vai ser um policial militar que anda com Deus, ou se você vai ser um policial militar que anda de acordo com tua própria vontade, de acordo com a tua maneira de pensar. Ele falou assim: como é que você vai saber a diferença? Eu falei: olha, provavelmente até o final do ano a polícia militar vai entrar em greve. Quando a polícia militar entrar em greve, qual vai ser a tua atitude? A sua atitude. Porque você está fazendo, você está buscando um cargo que é estável, tem estabilidade, então ninguém pode demitir você, e todo mês o salário chega. Mas quando há uma greve, o salário é interrompido. Então é no momento da greve que eu vou descobrir se você anda com Deus ou não. O que vai acontecer? Ele falou: o que eu teria que fazer? Eu disse: se acontecer de uma greve, você não deve entrar no movimento grevista buscando o direito de aumento salarial. Fica na tua. E se o teu salário não está chegando, você tem que crer em Deus que naquele mês que o salário não vai chegar para você, de outra forma virá recurso para você. Se você não crer em Deus dessa maneira, quando o salário deixar de cair na sua conta, você vai ficar desesperado, você vai juntar-se com os grevistas e você vai lutar contra o governo, porque você não só quer que o salário continue chegando, como que o salário aumente. Então teu comportamento será como o comportamento de todo mundo. E aí o que aconteceu? Naquele período veio a greve. E aí ele contou para mim, depois de um tempo, a seguinte história. Quando veio a greve, ele lembrou do que eu havia dito para ele. E ao invés dele se desesperar porque o salário deixou de cair todo mês na sua conta, ele confiou que Deus de alguma forma iria lhe dar provisão naquele período que ele não estava recebendo salário. E diferente dos seus colegas de trabalho, ele não se desesperou, ele não perdeu a paz, ele não perdeu o equilíbrio emocional, porque ele sabia que o salário dele não vinha diretamente do governo, passava pelo governo, era o governo que lhe pagava o salário, mas a provisão vinha de Deus. E se o governo parou de pagar, Deus continuava suprindo a necessidade dele. Então ali ele fez esse deslocamento entre o que é uma pessoa que cria um estilo de vida e assenta naquele estilo de vida, e se por algum momento aquilo sai da sua ordem, ela perde o seu equilíbrio emocional. Então, nesse sentido, ela está andando por sua conta e risco e não aprendeu a andar com Deus. Por outro lado, aprender a andar com Deus é uma atitude consciente. Então nós aprendemos a andar com Deus, ou nós temos que desejar andar com Deus, de forma muito consciente. Por quê? O apóstolo Paulo, aos Filipenses, capítulo 3, verso 17, ele vai dizer o seguinte, apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 3, o versículo 17, diz assim: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes de nós. Então, andar com Deus, quem anda com Deus, ele tem um modelo. Então, deixe-me apagar aqui esta primeira parte que eu expus. E quem anda com Deus, então nós temos aqui a linha da vida, nós temos aqui a cruz, nós temos aqui o homem que toma a decisão de andar com Deus, e nós temos aqui diante de nós um modelo. E este que anda com Deus
ele anda de acordo com o modelo que ele está enxergando. Então, ele precisa, para andar com Deus, de um modelo. Porque se ele não tiver esse modelo, ele não vai saber quais são as possibilidades que existem nesse movimento de andar com Deus, de chamar Deus para dentro do seu cotidiano. Como é que eu ando com Deus? Como é este procedimento? Nós temos que entender uma coisa. Quando nós estamos falando de andar com Deus, e nós estamos falando de uma modelagem que nos faz andar com Deus, observa que aqui, ó, tem um espaço temporal que não faz parte daquela modelagem. O que é esse espaço temporal que não faz parte daquela modelagem? Jesus chama esse espaço de... quando nós lemos no Mateus capítulo 6, não fique ansioso por coisa alguma, ele diz assim, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e estas coisas vos serão acrescentadas. Então vamos lá, estas coisas. Quais são estas coisas que vão nos ser acrescentadas? Jesus diz ali quais seriam estas coisas. E ele coloca estas coisas como sendo aquilo o que havemos de comer, o que havemos de beber e o que havemos de vestir. Estas coisas nos serão acrescentadas. O que havemos de comer, o que havemos de beber e o que havemos de vestir. Vamos dar alguns significados para estas coisas. Comer. Vamos colocar o comer a questão da saúde física. A gente sabe que uma boa alimentação, ela é contributiva para uma boa saúde. Então, quando Jesus disse, a vez de comer essas coisas seriam a tua saúde física. A vez de beber, vamos colocar a questão de beber, e geralmente, por exemplo, quando a pessoa bebe bebida, cerveja, por exemplo, as pessoas falam assim que ela bebe socialmente. Então a bebida, ela está muito relacionada com a questão do lazer. Então vamos colocar o beber com a questão do lazer. E o vestir? O vestir demanda um pouco mais de esforço, um pouco mais de recurso. Então vamos colocar o vestir com as finanças. Então, quando Jesus disse, busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, ele está dizendo, estas coisas, comer, que é saúde, beber, que é lazer, e vestir, que é finanças, estas coisas vos serão acrescentadas. Então, estas coisas aqui, elas serão acrescentadas. O que é andar com Deus? Andar de acordo com um modelo. O apóstolo Paulo, quando ele fala aqui aos filipenses, e ele fala, ande de acordo com esse modelo, no verso 17, no verso 13, ele diz assim, irmãos, quando a mim, não julgo havê-lo alcançado. Ele foi conquistado por Jesus Cristo. Então, ele está dizendo que a cruz, que é Jesus, que está aqui, ela está aqui também na frente. Jesus nos deu a vida eterna. Então, quando a gente vai no Apocalipse,
nós encontramos a figura do cordeiro como havendo sido morto. O cordeiro como havendo sido morto. Quer dizer, aquilo que ele alcançou para nós na cruz é provisão para todo o sequenciamento da nossa vida até dentro da eternidade. Então, Jesus, ele é o nosso mediador, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso advogado, ele é o nosso pastor, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. Então, essa modelagem que Paulo assume para si, em outro texto ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então eu tenho que imitar Jesus. Então se eu tenho uma modelagem, Paulo vem aqui e diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então ele está dizendo assim, as coisas que para trás estão ficando, elas vão sendo esquecidas. Nós vamos deixando ela para trás. Por quê? Porque ele vem e diz assim, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para, e aí ele fala, o alvo. Então ele tem um modelo, ele tem um alvo. Então a partir do momento em que eu tenho um modelo e eu tenho um alvo, se eu estou caminhando por conta de uma modelagem e por conta de um alvo, eu estou consciente do que eu estou fazendo. É completamente diferente da pessoa que assume, e aí eu estou colocando aqui a figura do servidor público, que é muito fácil da gente modelar essa trajetória. Ele diz, eu vou fazer um concurso público, eu vou ganhar estabilidade de emprego e vou me aposentar ao final. Então ele criou esta modelagem aqui de baixo, ó. O que comer, o que beber e o que vestir. Aparentemente para ele se assegurou que essa modelagem de baixo está tranquilo. Porque está tranquilo, ele também pode chegar à conclusão que ele não precisa buscar um modelo maior do que aquele que ele já colocou como trajetória de vida. E aqui nós podemos não só colocar o servidor público, como também, por exemplo, o empresário. O empresário que tem uma loja de roupa, por exemplo, uma loja de vestimentas. E a paixão dele é ter aquele negócio. E ele imagina passar o resto da sua vida até ele conseguir um patrimônio que lhe dê uma renda passiva e que lhe dê um retorno sem que ele ganhe sem precisar trabalhar pelo dinheiro que está aplicado. Ele pode entender que aquela é a sua trajetória passiva, que comer, beber e vestir. A sua saúde está assegurada, o seu lazer está assegurado, a sua finança está assegurada. Ou então nós podemos ter o empregado que trabalha numa empresa que há longevidade naquela empresa. Ou seja, a empresa não manda ninguém embora, a não ser que a pessoa peça demissão. Então ele olha para aquela empresa e fala, eu vou entrar nessa empresa e vou morrer trabalhando nessa empresa. E ele segue. O que ele está fazendo? Essa comer, beber e vestir, ele se definiu uma rota. Agora, note uma coisa. A gente pode imaginar o futuro, porque quando a gente imagina um futuro dessa natureza, eu vou trabalhar 40 anos, depois vou me aposentar, eu vou trabalhar numa empresa, eu vou constituir uma empresa e depois eu vou viver de renda passiva e vou ter um grande patrimônio, ou eu vou trabalhar numa empresa da iniciativa privada e eu vou pagar o INSS todo mês, depois vou ter uma aposentadoria. Essas pessoas, elas imaginam que elas vão chegar na idade de 70, de 80 anos. E pode chegar, e muitos chegam. A maioria talvez chegue. A probabilidade de morte não é tão grande assim se a gente olhar o contingente da população. Mas, por outro lado, o que eu quero colocar é, será que o futuro é tão certo quanto essa matemática? A pandemia demonstrou que não. A pandemia, aquele que era empresário e que estava seguro no seu negócio, viu da noite para o dia o negócio fechar. Aquele que tinha uma trajetória de ir até o fim e depois ter a Previdência, ele viu tempos atrás a Previdência brasileira praticamente quebrando.
precisou de uma reforma previdenciária para dar uma sobrevida na Previdência, mas ela ainda corre o risco de algum tempo no futuro quebrar e ao chegar naqueles 40 anos, não ter uma Previdência para fazer o aporte de recursos que pague aquela aposentadoria. Ou então, aquele que estava empregado numa empresa que ele achava que ele estava estável, a pandemia fechou e o empresário foi obrigado a mandar a pessoa embora. Então, observa que, olhando o futuro agora sob a ótica da pandemia, a gente percebe que o futuro não é tão certo quanto parece. O futuro que a gente constrói pode ser, na verdade, um grande castelo de cartas. Agora, quem anda de acordo com o modelo, de acordo com o alvo? Se Jesus está dizendo que quem busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas vão ser acrescentadas, andar com Deus é um estado consciente de que se eu fizer um plano e for nessa direção e por algum motivo aquele plano naufragar, eu sei que Deus não vai me deixar na mão. Eu sei que Ele vai me prover de recurso. Eu sei que eu posso confiar em duas vertentes. Ou, não vem sobre vós tentação que não seja humana, fiel é Deus que dá o escape. Ou eu posso olhar para o outro lado e dizer todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então a fé me sustenta na adversidade. Ela me permite cruzar aquela adversidade. E aí vem a questão, que é muito importante. Se eu quero andar com Deus, à luz da palavra de Deus, eu preciso de uma instrução que procede desta mesma palavra. Entenda uma coisa. Lembra que quando eu comecei esta live, eu falei que existe dois caminhos para o cristão. Nos dois caminhos Deus anda com ele. Se ele andar por sua conta e risco, Deus anda com ele, porque ele foi para o vale da sombra da morte. E o Salmo 23 diz, e tu estás comigo. Quer dizer, se eu escolher andar pelo vale da sombra da morte, o que é o vale da sombra da morte? Em Provérbios está dito assim, há caminhos que ao homem parece direito, o fim dele é morte. Ora, vamos supor que você resolve qualquer caminho na tua vida. Quando você entra naquele caminho, você pensa que vai ser bem sucedido, que vai dar tudo certo, senão você não tinha entrado naquele caminho. Ninguém vai entrar imagina você está andando numa cidade que você nunca esteve, está andando de carro, aí tem uma placa assim, beco sem saída. Você não vai entrar naquela rua, porque você sabe que não tem saída para aquela rua. Você não quer parar em nenhuma casa que está ali. E se você tentar, você vai se dar mal, você vai ter que voltar. Então você não vai entrar num beco sem saída. Mas agora, quem anda pelo vale da sombra da morte, na hora que ele começa essa caminhada, ele não sabe que ali é um vale de sombra da morte. Ele não sabe que tem um perigo lhe espreitando. O apóstolo João, aliás, Pedro, ele disse que Satanás anda em derredor de nós como um dragão a quem possa tragar. Agora, para e olha para um lado, olha para o outro. Você está vendo algum leão? Tem algum leão te perturbando? Tem alguma coisa aqui? Não tem. Do ponto de vista natural, não existe um leão aqui em volta de mim. Mas do ponto de vista espiritual, a Bíblia diz, seja bem-vindo, Zeca, a Bíblia diz que a luta do homem não é contra a carne nem contra o sangue, é contra principado, potestade, dominadores, hostes espiritual malignas nos lugares celestiais. Então eu tenho que ter o mínimo de consciência para andar com Deus. E não há como andar com Deus. Andar com Deus. Eu não sei se você gosta de jogar videogame. Eu não jogo videogame, eu não tenho a paciência para jogar. Mas quando os videogames foram lançados lá na década de 80, naquela época, quando você passava uma fase,
Você não podia parar no meio da fase, porque se você parasse no meio da fase, você perdia, voltava para a fase anterior. Não tinha um jeito de gravar o lugar que você estava. Então você tinha que ir até o fim da fase. Ok. Então meu filho ia jogar videogame, e aí ele tinha que dormir, estava no meio da fase. Ele só ia dormir porque ele dizia para mim: pai, se você chegar até o fim dessa fase para mim, eu vou dormir, porque eu sei que quando eu acordar vai estar na fase da frente. E assim eu tinha que ficar jogando videogame até cruzar aquela fase, porque o meu filho tinha ido dormir e eu tinha que sustentar a fase para ele. Mas o que eu quero falar do videogame é o seguinte: quando você joga videogame, você passa uma fase e obtém uma vitória naquela fase. Aí naquela fase, porque você obteve a vitória, você recebe alguma coisa que vai lhe ajudar na fase seguinte. Um armamento, uma energia, alguma coisa você vai receber para a fase seguinte. E aí quando você passar a fase seguinte, você vai de novo receber alguma coisa para passar a fase seguinte. O problema é que cada fase que você passa, a dificuldade é maior. O volume de armas que você precisa para cruzar aquela fase é maior. Nós podemos comparar o andar com Deus da mesma maneira. Quando nós estamos andando com Deus, nós andamos com Deus e temos... O que é andar? Andar é ir para frente. Andar é entrar dentro do tempo. Não tem como eu andar com Deus de maneira estática. Eu vou andar com Deus fazendo a minha devocional. Não existe isso. Andar com Deus significa que o tempo vai passar e eu vou andar nesse tempo com Deus. Então significa que, por exemplo, se você entra no casamento, o tempo do casamento é um tempo para andar com Deus. Se você entra num trabalho novo, o tempo de contrato do trabalho é um tempo para andar com Deus. Se você aluga uma casa, o tempo do contrato de aluguel é um tempo para andar com Deus. Se você resolve fazer uma corrida, o percurso que você tem que percorrer é um tempo de andar com Deus. Então, cada área da nossa vida, na área sentimental, na área emocional, na área financeira, na área espiritual, na área da alma, na área do corpo, na área da saúde, em cada área da nossa vida, nós temos que andar com Deus de acordo com as condicionantes daquela área. Agora, eu quero que você entenda uma coisa, esse pano de fundo. Lembra que tem um alvo para andar com Deus? Você anda de acordo com o modelo em direção a um alvo? É assim que Paulo ensina em Filipenses, no capítulo de número 3, verso 13 a 17. Ele diz: olha, tem um alvo, eu vou deixar as coisas que ficaram para trás e vou avançar em direção ao prêmio da soberana vocação em Deus que há em Cristo Jesus. Então ele está caminhando para aquele alvo. Então observa, se eu estou caminhando para um alvo, eu vou ter dificuldade ao longo dessa jornada. E eu preciso de experiência para cruzar essa jornada. Por que temos o modelo? Paulo é o modelo. Porque se você não quer andar com Deus, é o desejo do teu coração, mas você nunca viu ninguém andar com Deus. É a mesma coisa de você treinar judô sem um professor, karatê sem um professor. Aí você fala, pá. Aí você entra num campeonato e você, é desse jeito que luta. Mas o que vai fazer desse jeito? O primeiro faixa branca que tiver lá te derruba. Por quê? Porque tem técnica, tem habilidade, tem que desenvolver. Eu preciso de alguém que me instrui, eu preciso de um modelo. Então, se você não tem um modelo para andar com Deus, para Ele ensinar o caminho das pedras, como é que você vai tomar decisão? É possível, não é impossível. Se você não tiver ninguém como modelo, a Bíblia é a fonte da modelagem. Se você é capaz de ir para a Bíblia e extrair da Bíblia o modelo e andar de acordo com esse modelo, você vai fazer igualzinho Paulo. Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo imitava Jesus,
Mas esse Jesus que Paulo imitava era o Jesus que Paulo leu no Antigo Testamento, que era a base primária das revelações que ele recebeu de Deus. E mais as cartas que ele compôs, e mais os relatos dos apóstolos que contaram o ministério terreno de Jesus, isso serviu de Paulo para ele construir a sua modelagem. Quando Paulo está no final da sua vida, ele diz assim: olha, Demas me abandonou, fulano me abandonou, eu fiquei sozinho, você está vindo me visitar, por favor, traga os meus livros. Então Paulo era alguém que lia a palavra de Deus, o Antigo Testamento principalmente, e pegava as revelações que Deus dava para ele, e ele escrevia, e eram revelações inspiradas, e com base nessas revelações, ele andava com Deus. Então ele construiu um modelo a partir da sua própria experiência com Deus. Mas eu não sou Paulo. Então, se eu não sou Paulo, eu tenho que fazer de duas uma. Ou eu vou achar um modelo e vou andar de acordo com esse modelo, ou eu vou olhar para a palavra de Deus e extrair o modelo e aplicar sobre mim. Seja bem-vinda, Rose. Então, entenda, você quer andar com Deus? Você tem duas alternativas. A primeira alternativa, você vai para a Bíblia, extrai da Bíblia, é este o modelo que Paulo fala, e vive de acordo com esse modelo que você está montando. Só que buscar esse modelo, ele é algo que leva muito tempo, é uma vida inteira construindo essa modelagem. Observa, eu vou, de forma bem resumida, contar a história de Paulo. Paulo se converteu em Damasco. Depois de algum tempo em Damasco, ele saiu e foi até as Arábias. Ele ficou 3 anos nas Arábias e ali ele estudou a palavra de Deus com profundidade. Depois ele retornou a Damasco. Depois que ele retornou a Damasco, Paulo foi perseguido por causa da sua fé em Cristo Jesus. Ele foi expulso de Damasco. Ele conta em 2 Coríntios, no capítulo 11, que a fuga dele de Damasco foi o momento mais glorioso da sua vida. A maior glória da sua vida foi fugir de Damasco. Por quê? De Damasco ele vai para Jerusalém e os apóstolos não reconhecem o ministério de Paulo e manda Paulo embora de Jerusalém. E Paulo vai para Tarso. E Paulo fica em Tarso 10 anos. Portanto, da conversão de Paulo até a sua estada na cidade natal de Tarso, passou-se 14 anos. Aí Barnabé vai a Antioquia. Ele vê a igreja crescendo em Antioquia. Ele lembra de Paulo há 10 anos atrás. Ele encontra Paulo lá em Tarso, a sua cidade natal. Ele vai até Tarso e traz Paulo para Antioquia. E quando Paulo chega a Antioquia, a Bíblia diz que pela primeira vez os discípulos, os que eram conhecidos pelos homens do caminho, são chamados cristãos. Por quê? Porque Paulo tinha aprendido a modelagem. Nesses 14 anos que se passaram, Paulo aprendeu por sua própria experiência dentro da palavra de Deus como ser transformado pelo poder de Deus, receita que Paulo dá em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, quando Paulo diz: apresente o teu corpo a Deus, que é o teu culto racional, não se conforme com esse mundo, renove a tua mente para ser transformado com o fim de experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Resumindo, Paulo levou mais de 30 anos de vida para ele poder dizer que ele tinha um modelo, que os outros podiam mirar nele e ele dizer que esse modelo era o modelo que ele viu em Cristo. Talvez você não tenha. Célia, seja bem-vinda. Talvez você não tenha esse tempo de vida hoje para olhar para a Bíblia e dizer: como que eu vou me modelar para andar com Deus? Como é que eu vou extrair? Eu não tenho mais 30 anos de vida para aprender a andar com Deus. E aí vem um segredo que o apóstolo Paulo dá. O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, no capítulo 4, ele diz assim: a morte opera em mim, para que a vida opere em você. Ele está dizendo:
Para eu ter um modelo de como andar com Deus, eu tive que morrer, eu tive que passar por extremas dificuldades, eu tive que quase fraquejar na fé, eu tive que quase me desesperar da vida, mas eu aprendi essa modelagem. Agora eu entrego para você de graça, eu entrego para você de boa índole, de mão beijada, para que você corte esse atalho, para que você aprenda a andar com Deus com muito mais pressa, vamos assim dizer. Que o tempo perdido da sua caminhada possa ser recomposto. Lembra que na palavra de Deus, Lídia, seja bem-vinda. Lembra que na palavra de Deus em Joel, a Bíblia diz que Deus restitui os anos devorados pelo gafanhoto. Uma das maneiras de Deus restituir os anos que se passaram para nós é colocar um homem de Deus na nossa vida, uma mulher de Deus, que falando os caminhos de Deus de maneira muito pontual, a gente olhe para o passado e enquadre o passado no tratamento de Deus, adquira a lição a partir daquilo que Deus ensina na palavra e aponta para frente. E então ele recupera o passado, e ele, a partir de ter recuperado o seu passado, ele anda com Deus com a devida propriedade. Então, qual é o meu chamamento para você? Aqui está Instagram. Eu estou no Instagram. Aqui é a minha base de trabalho. O Instagram hoje está se constituindo para mim num púlpito, num lugar onde eu posso pôr a palavra de Deus e expressar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. No Instagram tem lá seguidores, então você vai lá e se torna um seguidor, então você está me seguindo. O que você está fazendo e o que eu estou desafiando você a fazer? Eu estou dizendo, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu aprendi essa modelagem. Eu levei anos para construir essa modelagem, para entender como é que Deus trabalha no coração, como é que Deus transforma o indivíduo. Isso me custou anos de vida. Na verdade, eu me converti aos 18 anos de idade. E eu estou tratando desse assunto agora, quando daqui a alguns dias eu completo 60 anos de idade. Então dá 52 anos. Eu fiz 52 anos de caminhada sem comunicar o resultado prático dessa caminhada. E ao fazer isso agora, nesse momento, eu estou dizendo, eu entendi como é. Agora, você está na sua liberdade. Você tem a liberdade de vir aqui, pegar seu caderno, anotar, verificar o que eu digo, ir para a Bíblia, comparar o que eu estou dizendo com a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Você pode pegar de Gênesis a Apocalipse e examinar o que eu estou dizendo e ir na Bíblia passo a passo, verso a verso, comparar se está de acordo com o texto, se está de acordo com o contexto. Você pode comparar se está de acordo com a teologia, se está de acordo com a história, a geografia. Essas coisas todas, pode comparar, é a palavra, você tem a palavra, igualzinho os bereanos. Paulo fala aos Gálatas, se eu pregar um outro evangelho diferente desse que eu já preguei, seja anátema. Então, se eu estiver falando algo que não está na palavra de Deus, não precisa mais me seguir, pode procurar outro. Mas se você sente firmeza de que aquilo que eu estou instruindo você é suficiente para dar esse upgrade na tua vida, esse salto de qualidade, em que você capta essa modelagem, e que você captando essa modelagem, você vai adquirindo mecanismos para andar com Deus. Então eu faço o convite, venha ser meu seguidor, e faço o desafio. Examine aquilo que eu estou ensinando, compare com o que está escrito na Bíblia, com o que está escrito na doutrina da palavra de Deus, de acordo com a doutrina dos apóstolos, e se você sentir segurança, você vai colocar isso em prática na sua vida. Você vai andar com Deus, porque este é o propósito. Nós temos que aprender a andar com Deus, e não só aprender a andar com Deus, mas aprender a encontrar prazer nessa caminhada, aprender a mergulhar. E aqui, para finalizar, deixe-me dizer uma coisa. Na Segunda Guerra Mundial, logo depois da Segunda Guerra Mundial, a nação mais poderosa do mundo era os Estados Unidos. Os Estados Unidos fez um plano de recuperação da Europa.
E por meio desse plano de recuperação da Europa, os Estados Unidos conseguiu elevar a vida dos europeus ao nível dos americanos. Então, os americanos e os europeus com o mesmo nível de vida. Aí, Japão tinha sido destruído pela Segunda Guerra Mundial. E o Japão tinha que se recuperar. O que o Japão fez? O Japão pensou o seguinte: se os Estados Unidos se tornou a maior potência mundial, o que nós vamos fazer? Nós vamos mandar o nosso povo para os Estados Unidos, eles vão aprender engenharia mecânica, engenharia, medicina, todas as ciências lá, e vão trazer a ciência para o Japão, e nós vamos implantar um parque industrial. Na década de, acho que a década de 80, o que a China hoje é para o mundo, o Japão era para o mundo. E o Japão ganhou um upgrade, ele se tornou uma potência maior que os americanos. Aí os tigres asiáticos, Coreia do Sul e aqueles países ali em volta da Coreia do Sul, olharam para o Japão e disseram: pera lá, vamos pegar a tecnologia do Japão e vamos trazer para o nosso país. Eles fizeram um upgrade no país e eles se tornaram mais poderosos do que o Japão. E aí o que os Estados Unidos faz? Eles olham para o Japão e dizem assim: mas o Japão passaram na nossa frente, vamos até lá verificar qual é o segredo do Japão. E eles encontraram a ISO 9000, trouxeram para os Estados Unidos, e os Estados Unidos fez um upgrade e se tornou maior de novo do que o Japão. E agora veio a China, copiou todo mundo, copiou, e está se tornando a nação mais potente. Do que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte: se você olhar para mim e entender que eu sirvo de modelo para você andar com Deus, o que vai acontecer é que a base do meu conhecimento vai ser, o teto do meu conhecimento vai ser o piso do teu. E daqui uns dias, o teto do teu vai estar distante do meu piso. E o teu conhecimento vai servir de piso para mais alguém. Assim, você vai ser maior do que eu, e outra pessoa vai ser maior do que você, até que alguém chegue à estatura de Cristo, porque esse é o modelo completo, ser igual a Cristo. Eu sou o modelo incompleto, porque eu não consigo chegar sozinho à estatura do varão perfeito, à plenitude do varão, à plenitude de Cristo. É muito conhecimento, é muito crescimento. Então, o que eu estou dizendo é: vamos andar com Deus? O que você vai aprender comigo vai te fazer maior do que eu sou. E você vai entrar em outro patamar, porque você vai adquirir aquilo que eu tenho a lhe ensinar e vai juntar mais com aquilo que você aprendeu que eu não lhe ensinei, por certo, e aquilo vai criar uma energia dentro de você, uma capacidade, uma alavancagem de crescimento, e você vai se tornar muito maior daquilo que eu sou. E você também estará andando com Deus e poderá dizer: ande com Cristo, como tendo a minha pessoa como modelo, como eu sou de Cristo. E assim cada um de nós vamos buscando em Cristo esta modelagem. Então, nós estamos chegando ao final dessa live. Foi muito bom ter você aqui comigo. Provavelmente amanhã às 20 horas estarei de volta. Estarei dando prosseguimento sobre essa questão de andar com Deus. Tem uma proposta da manhã com Deus, que é das 5 às 6 da manhã. Às 5 às 6 da manhã é fazer a oração, segunda jornada do tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés são 6 estações. Em cada estação nós gastamos 10 minutos e assim chegamos até a 6ª estação, completando 1 hora na presença de Deus, nos preparando para o embate do dia que está por vir. Isso é a parte da manhã. E a parte da noite, às 20 horas, eu estarei voltando a esse tema sobre andar com Deus. E que você possa pegar esse aviãozinho, mandar esse vídeo para outras pessoas, propague esse vídeo para que elas possam receber essa mensagem e saber que é possível nos dias de hoje andar com Deus como Enoque andou com Deus. Ele tinha família e ainda assim ele andou com Deus. Foi o texto inicial que nós começamos essa jornada desse dia, dessa noite.
Então, você pode mandar esse aviãozinho, você pode também se tornar um seguidor, me seguindo naquilo que eu vou trazendo para lhe instruir daquilo que eu tenho aprendido sobre como andar com Deus. Que o Senhor seja louvado e você tenha uma excelente noite na presença do Senhor.